Janela pela casa toda. O ceticismo sobre o modernismo arquitetônico proposto aqui não é incondicional. Enquanto a maior parte produz um estresse artificial, alguns de seus elementos trazem certa melhoria. Em um ambiente rural, por exemplo, janelas do chão ao teto nos expõem à natureza. Aqui, novamente, a tecnologia fazendo-se literalmente invisível. No passado, o tamanho das janelas era ditado por considerações térmicas, já que o isolamento não era possível. O calor escapava rapidamente pelas janelas. Os materiais de hoje permitem-nos evitar tal restrição. Além disso, grande parte da arquitetura francesa foi erguida como uma reação a um imposto criado após a Revolução sobre janelas e portas. E por isso, muitos prédios têm pouquíssimas janelas. Assim como com os sapatos não invasivos, que nos permitem sentir o terreno, a tecnologia moderna possibilita que alguns revertam aquela tendência, conforme expressa por Oswald Spengler, de fazer com que a civilização passasse das plantas à pedra, isto é, do fractal ao euclidiano. Estamos agora abandonando a pedra polida e retornando à riqueza do fractal e do natural. Benoit Mandelbrot escrevia em frente a uma janela com vista para as árvores. Ele almejava tanto a estética fractal que para ele a alternativa contrária teria sido inconcebível. Hoje em dia, a tecnologia moderna permite que nos misturemos à natureza. E em vez de uma pequena janela, uma parede inteira pode ser transparente e estar diante de áreas exuberantes e densamente arborizadas. Metrificação. Um exemplo da neomania dos estados. A campanha pela metrificação, isto é, o uso do sistema métrico para substituir os sistemas arcaicos por razões de eficiência, porque isso, entre aspas, faz sentido. A lógica pode ser impecável. Evidentemente, até que seja suplantada por uma lógica melhor, menos ingênua, uma tentativa que farei aqui. Vejamos neste esforço a discrepância entre racionalismo e empirismo. Warwick Cairns, não sei como pronuncia, um sujeito parecido com Jane Jacobs, vem lutando nos tribunais para que os agricultores britânicos continuem a vender bananas e outros produtos correlatos por libra, já que eles têm resistido ao uso mais racional do quilograma. A ideia de metrificação nasceu com a Revolução Francesa, como parte do ambiente utópico que incluía a mudança dos nomes dos meses de inverno para nivose, pluviose, ventose, descritivos do clima, e o estabelecimento de horas decimais, semanas de 10 dias e assuntos análogos ingenuamente racionais. Felizmente, o projeto de mudar as horas falhou. No entanto,
Depois de repetidos insucessos, o sistema métrico conseguiu ser implantado lá. Mas o velho sistema manteve-se refratário nos Estados Unidos e na Inglaterra. O escritor francês Edmond About, que visitou a Grécia em 1832, 12 anos após sua independência, relata como os camponeses lutavam contra o sistema métrico por lhes parecer completamente artificial e estar ligado a padrões otomanos. Da mesma forma, a modernização, entre aspas, do alfabeto árabe, a partir da antiga sequência semita, fácil de memorizar e feita para soar como palavras, Abjad, Hawaz, para a sequência lógica ABT-TH, criou uma geração de falantes de árabe incapazes de soletrar o próprio alfabeto. Mas poucos percebem que as medidas de pesos criadas naturalmente têm uma lógica própria. Usamos pés, milhas, libras, polegadas, furlong e pedras na Inglaterra, porque são medidas nitidamente intuitivas e podemos usá-las com um mínimo de esforço cognitivo. E todas as culturas parecem ter medidas semelhantes, com alguma correspondência física com o dia a dia. 1 metro não corresponde a nada. 1 pé, sim. Consigo imaginar o significado de 30 pés com um mínimo de esforço. 1 milha, do latim milha passum, corresponde a 1000 passos. Da mesma forma, uma pedra, 14 libras, corresponde a uma pedra. 1 polegada corresponde a 1 polegar. 1 furlong é a distância que uma pessoa consegue correr a toda a velocidade antes de perder o fôlego. A libra é aquilo que supostamente pode ser segurado em nossas mãos. Lembre-se da história de Tales no capítulo 12, em que usamos tekel ou shekel. Nas línguas cananeias semitas, eles significam peso, algo com conotação física similar à libra. Há certa não aleatoriedade na forma como essas unidades passaram a figurar nos ambientes ancestrais. E o próprio sistema digital surgiu a partir da correspondência com os 10 dedos. Sem dúvida, enquanto escrevo estas linhas, algum funcionário da União Europeia, do tipo que come 200 gramas de carne bem passada com 200 centilitros de vinho todos os dias no jantar, quantidade ideal para lhe proporcionar benefícios à saúde, estará concebendo planos para promover a eficiência, entre aspas, do sistema métrico na mais recôndita das zonas rurais dos países membros. Transformando ciência em jornalismo. Assim, podemos aplicar os critérios de fragilidade e de robustez ao manuseio de informações. O frágil, nesse contexto, é aquilo que, assim como a tecnologia, não resiste ao teste do tempo. A heurística com melhor filtragem, portanto, consiste em levar em conta a idade dos livros e dos artigos científicos. De modo geral, livros que têm 1 ano de idade não valem a pena ser lidos. É pouquíssimo provável que tenham as qualidades necessárias para, entre aspas, sobreviver. Não importa o quanto possam ser estimados e o quanto pareçam arrasadores. Então,
uso o efeito Lindy como um guia para selecionar o que ler. Livros que já existem há 10 anos estarão no mercado por mais 10 anos. Livros que existem há cerca de 2 milênios devem permanecer por muito mais tempo. E assim por diante. Muitos compreendem este ponto, mas não o aplicam aos trabalhos acadêmicos, que, na maior parte de sua prática moderna, não são muito diferentes do jornalismo, exceto no caso de uma produção original ocasional. Os trabalhos acadêmicos, devido à sua orientação em busca de atenção, podem estar sujeitos facilmente aos efeitos Lindy. Pense nas centenas de milhares de artigos que são apenas ruído, por mais badalados que tenham sido no momento de sua publicação. O problema de decidir se um resultado científico ou uma, entre aspas, inovação recente são mesmo um avanço, ou seja, o oposto do ruído, é que é preciso analisar todos os aspectos daquela ideia. E sempre haverá alguma opacidade que o tempo, e somente ele, poderá dissipar. Como muitas pessoas que acompanham atentamente as pesquisas sobre o câncer, eu me deixei levar pelo seguinte: houve, em algum momento, uma grande dose de entusiasmo pelo trabalho de Gilda Folkman, que, como vimos no capítulo 15, acreditava que uma pessoa poderia curar-se do câncer com a interrupção do fornecimento sanguíneo. Tumores necessitam de nutrientes e tendem a criar novos vasos sanguíneos, o que é chamado de neovascularização. A ideia parecia impecável no papel, mas cerca de uma década e meia depois, parece que o único resultado significativo que obtivemos foi completamente alheio à área do câncer, no alívio da degeneração macular. Do mesmo modo, resultados aparentemente desinteressantes que passam despercebidos podem, anos mais tarde, vir a representar avanços. Assim, o tempo pode atuar como um purificador de ruído, confinando às latas de lixo todos esses trabalhos sobrevalorizados. Algumas organizações, inclusive, transformam a produção científica em um espetáculo desportivo barato, com a classificação dos 10 artigos mais interessantes, digamos em oncologia retal ou em alguma subespecialidade. Se substituirmos os resultados científicos pelos cientistas, muitas vezes obteremos a mesma supervalorização neomaníaca. Existe uma doença de conceder prêmios a cientistas promissores, entre aspas, com menos de 40 anos. Doença que está contaminando a economia, a matemática, as finanças e etc. A matemática é um pouco especial, pois o valor de seus resultados pode ser imediatamente constatado, então eu pularei as críticas. Dos campos com os quais estou familiarizado, como literatura, finanças e economia, posso muito bem assegurar que os prêmios atribuídos aos cientistas com menos de 40 anos são o melhor indicador inverso de valor. Muito semelhante à bem comprovada crença dos operadores de que as empresas que são superestimadas por seu potencial e chamadas de melhores nas capas de revistas ou livros, como Good to Great, estão elas prestes a ter um desempenho aquém do esperado
podendo-se obter um lucro anormal vendendo suas ações a descoberto. O pior efeito desses prêmios está na penalização daqueles que não os recebem e na desvalorização da área, transformando-a em uma competição esportiva. Se tivéssemos de ter um prêmio, ele deveria ser de mais de 100 anos. Foram precisos, em média, 140 anos para validar a contribuição de alguém como Jules Renault, que descobriu a opcionalidade e a mapeou matematicamente, junto com o que chamamos de pedra filosofal. Sua obra permaneceu na obscuridade durante todo esse tempo. Agora, se o leitor quiser ser convencido de meu argumento, do quanto a ciência pode ser ruidosa, considere qualquer livro didático que tenha sido lido no ensino médio ou na faculdade, e no qual se interessava naquela época, em qualquer disciplina. Abra-o em um capítulo aleatório e constate se aquela ideia ainda hoje é relevante. Provavelmente ela poderá ser enfadonha, mas ainda relevante. Ou não ser enfadonha e continuar sendo relevante. Poderia ser a famosa Carta Magna de 1215, da história britânica. As guerras gaulesas de César, a história romana. Uma apresentação histórica da escola dos estoicos, filosofia. Uma introdução à mecânica quântica, física. Ou as árvores genealógicas de cães e gatos, biologia. Agora tente obter a ata de uma conferência aleatória que aconteceu há 5 anos sobre determinado assunto do momento. Provavelmente ela não será muito diferente de um jornal de 5 anos atrás. Talvez até menos interessante. Então, assistir a conferências inovadoras pode ser, estatisticamente falando, um desperdício de tempo tão grande quanto comprar um bilhete de loteria medíocre com um pequeno retorno. As chances de o artigo ser relevante e interessante daqui a 5 anos não são maiores do que 1 em 10.000. A fragilidade da ciência. Até mesmo a conversa de um professor do ensino médio ou de um professor universitário mal-sucedido tem mais chances de ter mais valor do que o mais recente artigo acadêmico, de estar menos corrompida pela neomania. Minhas melhores conversas filosóficas têm sido com professores franceses do ensino médio que adoram o tema, mas não estão interessados em seguir carreira escrevendo artigos sobre isso. Na França, filosofia é uma disciplina ensinada no último ano do ensino médio. Em qualquer disciplina, os amadores serão melhores, se for possível conectar-se com eles. Ao contrário dos diletantes, os profissionais de carreira são para o conhecimento o que as prostitutas são para o amor. Claro que podemos ter a sorte de encontrar uma preciosidade aqui e ali, mas em geral, na melhor das hipóteses, uma conversa com um acadêmico seria como uma conversa entre encanadores. E na pior delas, entre porteiros, disseminando a pior espécie de fofoca. Fofoca sobre pessoas desinteressantes, outros acadêmicos, e futilidades. É verdade que conversar com os melhores cientistas pode, às vezes, ser cativante, pois são pessoas que agregam conhecimento e para quem esgotar um assunto é fácil,
pois todas as pequenas partes daquele tema estão conectadas. Mas atualmente, em nosso planeta, essas pessoas são muito raras. Concluo a presente sessão com a seguinte história. Um dos meus alunos, que estava estudando, dentre todas as disciplinas, economia, pediu-me uma orientação sobre o que ler. Leia o mínimo possível daquilo que foi escrito nos últimos 20 anos, exceto os livros de história que não sejam sobre os últimos 50 anos. Deixei escapar irritado, já que odeio essas perguntas do tipo: qual é o melhor livro que você já leu? Ou quais são os 10 melhores livros que existem? Meus 10 melhores livros de todos os tempos mudam ao fim de cada verão. Além disso, tenho elogiado bastante o mais recente livro de Daniel Kahneman, porque, em grande parte, trata-se de uma exposição de suas pesquisas feitas entre 35 e 40 anos atrás, filtradas e modernizadas. A minha recomendação pareceria impraticável, mas depois de algum tempo, o aluno desenvolveu certa cultura em textos seminais como Adam Smith, Karl Marx e Hayek. Textos que ele acredita que continuará citando aos 80 anos. Ele me disse que, depois de sua desintoxicação, percebeu que tudo o que os seus colegas fazem é ler o material conveniente, que se torna obsoleto na mesma hora. O que deverá desaparecer? Em 2010, a revista The Economist pediu-me para imaginar o mundo em 2036. Como eles estavam cientes de minha reticência em relação aos prognosticadores, sua intenção era apresentar um equilíbrio crítico, e usar-me como contrapeso às inúmeras projeções imaginativas, esperando que eu me manifestasse com minhas habituais invectivas e irritadiças, desdenhosas e irascíveis. Eles ficaram bastante surpresos quando, depois de uma lenta caminhada de 2 horas, anotei uma série de previsões de uma só vez e enviei-lhes o texto. Inicialmente, eles devem ter pensado que eu estava de brincadeira, ou que alguém recebera o e-mail errado e estava se passando por mim. Delineando o raciocínio sobre fragilidade e assimetria, concavidade para erros, expliquei que esperava que o futuro fosse preenchido com estantes de parede a parede, dispositivos chamados de telefone, artesãos e coisas assim, usando a noção de que a maior parte das tecnologias que têm atualmente 25 anos de existência deveriam perdurar por outros 25. Mais uma vez, a maioria, não todas. Nota: tive o privilégio de ler um livro de 500 anos, uma experiência ligeiramente diferente da leitura de um livro moderno. Compare tal robustez à expectativa de vida dos documentos eletrônicos. Alguns dos arquivos de computador de meus manuscritos, que têm menos de uma década de existência, estão agora irrecuperáveis. Fim da nota. Mas o frágil deverá desaparecer ou perder força. Mas o que é o frágil? A extensa e otimizada superdependência da tecnologia. A superdependência do assim chamado
método científico, ao contrário de heurísticas testadas pelo tempo. As empresas que são grandes hoje em dia deverão desaparecer, já que sempre se deixaram enfraquecer pelo que consideram ser a sua força, o tamanho, que é o inimigo das empresas, uma vez que provoca uma fragilidade desproporcional aos eventos do tipo cisne negro. As cidades-estado e as empresas de pequeno porte estão mais propensas a perdurar e até mesmo a prosperar. O Estado-nação, o Banco Central emissor de moeda, essas coisas chamadas de departamentos de economia, podem sobreviver nominalmente, mas com muito menos poder. Em outras palavras, o que vemos na coluna esquerda da tríade deverá desaparecer, infelizmente, para ser substituído por outros itens igualmente frágeis. Os profetas e o presente. Ao emitir alertas com base na vulnerabilidade, ou seja, a profecia subtrativa, estamos mais próximos do papel original do profeta. Alertar, não necessariamente prever, e prever calamidades se as pessoas não ouvirem. O papel clássico do profeta, pelo menos no sentido do levante, não é perscrutar o futuro, mas falar sobre o presente. Ele diz às pessoas o que fazer, ou melhor, o que não fazer, o que, na minha opinião, é mais robusto. Nas tradições monoteístas do Oriente Próximo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o principal papel dos profetas é proteger o monoteísmo contra os seus inimigos idólatras e pagãos, que podem gerar calamidades para a população desgarrada. O profeta é alguém que está em comunicação com o Deus único, ou que, pelo menos, pode ler sua mente, a mente divina, e, o que é fundamental, emitir alertas para os seus súditos. O NBY semita, expresso como Nevi ou Nebi no original hebraico, com pequenas diferenças na pronúncia em aramaico, Nabi e árabe, Nabi, é principalmente uma pessoa que se conecta com Deus, expressando o que está na mente de Deus. O significado de Nabi em árabe é notícia. A raiz semita original em acadiano, Nabu, significava chamar. A tradução inicial grega, profetes, significa porta-voz, que é mantida no Islã, já que o duplo papel de Maomé, o profeta, é o do mensageiro, Rasul. Havia algumas pequenas diferenças de classificação entre as funções de porta-voz, Nabi, e mensageiro, Rasul. O trabalho da mera previsão era basicamente limitado aos videntes, ou à variedade de pessoas envolvidas na adivinhação, tais como os astrólogos, tão rejeitados pelo Alcorão e pelo Antigo Testamento. Mais uma vez, os cananeus haviam sido muito promíscuos em suas teologias e em suas múltiplas abordagens ao lidar com o futuro. E o profeta é justamente alguém que lida apenas com o Deus único, e não com o futuro, como um mero baalita. Baal era uma divindade de alguns povos antigos. A vocação de profeta levantino também não era uma profissão particularmente desejável.
Como afirmei no início do capítulo, a aceitação estava longe de ser garantida. Jesus, mencionando o destino de Elias, que advertiu contra Baal, e então, ironicamente, teve de buscar consolo em Sidom, onde Baal era adorado, anunciou que ninguém é profeta em sua própria terra. E a missão profética não era, necessariamente, voluntária. Considere a vida de Jeremias, que vem de Jeremíades, Lamentações. Uma vez que os seus desagradáveis alertas sobre destruição e cativeiro e as suas causas não o tornaram popular. Pelo contrário, foi a personificação da ideia de atire no mensageiro e da expressão veritas odium parit. A verdade traz o ódio. Jeremias foi espancado, punido, perseguido e vítima de inúmeros complôs que envolveram seus próprios irmãos. Relatos apócrifos e criativos dão conta de que ele foi inclusive apedrejado até a morte no Egito. Mais ao norte dos semitas, na tradição grega, encontramos o mesmo foco em mensagens, alertas sobre o presente, e a mesma punição infligida àqueles capazes de compreender o que os outros não compreendem. Cassandra, por exemplo, recebe o dom da profecia, juntamente com a maldição de não ser acreditada, quando as serpentes do templo limpam seus ouvidos para que ela possa ouvir algumas mensagens especiais. Tiresias tornou-se cego e foi transformado em uma mulher por revelar os segredos dos deuses. Mas, como consolo, Atena lambeu seus ouvidos para que ele pudesse compreender os segredos nos cantos dos pássaros. Lembre-se do que vimos no capítulo 2, sobre a incapacidade de aprender com o comportamento passado. O problema da falta de recursividade na aprendizagem, a falta de pensamento de segunda ordem, é o seguinte: se aqueles que transmitiram algumas mensagens consideradas valiosas no longo prazo foram perseguidos no passado, seria de se esperar que houvesse um mecanismo de correção, que as pessoas inteligentes acabassem aprendendo com essa experiência histórica, de modo que aqueles que transmitem novas mensagens fossem recebidos com um novo entendimento em mente. Mas nada disso acontece. Essa falta de pensamento recursivo não se aplica apenas à profecia, mas também a outras atividades humanas. Se um indivíduo acredita que o que funcionará e trará bons resultados será uma nova ideia, sobre a qual os outros ainda não pensaram, o que comumente chamamos de inovação, seria de se esperar que as pessoas se apegassem a isso e soubessem discernir as novas ideias, sem depender muito da percepção dos demais. Mas as pessoas não fazem isso. Algo considerado original tende a ser modelado com base em algo que era novo naquele instante, mas que hoje já não é mais. Portanto, ser um Einstein para muitos cientistas significa resolver um problema semelhante ao que Einstein resolveu, quando, naquele momento, Einstein não estava resolvendo, de forma alguma, um problema comum. A própria ideia de ser um Einstein na física não é mais original. Detectei, na área de gerenciamento de riscos,
um erro semelhante, cometido por cientistas que tentam ser novos de uma maneira comum. As pessoas que lidam com gerenciamento de riscos levam em consideração apenas as coisas arriscadas que as prejudicaram no passado, dado o seu enfoque em evidências, sem perceberem que, no passado, antes de aqueles eventos acontecerem, tais ocorrências prejudiciais não tinham qualquer precedente, escapando aos padrões. E meus esforços pessoais para fazê-las enxergar a questão de outro ângulo e considerar essas observações de segunda ordem falharam, assim como meus esforços para conscientizá-las da noção de fragilidade. O cachorro de Empédocles. Em Magna Moralia, de Aristóteles, há uma história, possivelmente apócrifa, sobre Empédocles, filósofo pré-socrático, a quem se perguntou por que um cachorro prefere dormir sempre sobre o mesmo ladrilho. Sua resposta sugeria que deveria haver alguma semelhança entre o cachorro e o ladrilho. Na verdade, a história pode ser até duplamente apócrifa, uma vez que não sabemos se a obra foi realmente escrita por Aristóteles. Considere a correspondência entre o cachorro e o ladrilho. Uma correspondência natural, biológica, explicável ou não explicável, confirmada por uma longa série de frequentações recorrentes. Em lugar do racionalismo, considere simplesmente a história em si. O que me leva a concluir nosso exercício sobre as profecias. Suponho que as tecnologias humanas que sobreviveram, tais como a escrita e a leitura, são como o ladrilho para o cachorro. Uma correspondência entre amigos inatos, porque dizem respeito a algo profundo em nossa natureza. Toda vez que ouço alguém tentando comparar um livro e um e-reader, ou alguma coisa antiga e uma nova tecnologia, as opiniões brotam, como se a realidade se importasse com opiniões e discursos. Existem segredos em nosso mundo que só a prática pode revelar, e nenhuma opinião ou análise jamais conseguirão captá-los na íntegra. Evidentemente, essa propriedade secreta é revelada com o tempo, e felizmente, apenas com ele. O que não faz sentido. Levemos essa ideia do cachorro de Empédocles um pouco mais longe. Se há algo que não faz sentido para nós, digamos, a religião, se formos ateus, ou algum velho hábito ou prática considerados irracionais. Se este algo existe há muitíssimo tempo, então, irracional ou não, poderemos esperar que permaneça entre nós por muito mais tempo e sobreviva àqueles que clamam por sua morte.